Pode começar? Bom, boa tarde. Meu nome é Adriana, eu vou ser a moderadora desse painel sobre mulheres no mercado de trabalho de TI. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco como que as opções de carreiras para as mulheres no mercado de trabalho e como que esse mercado está se adaptando para essa modificação, né? Porque a gente está, desde alguns anos, as mulheres começam cada vez mais a entrar no trabalho de mercado de trabalho de TI, que tem ainda uma predominância masculina. Então, hoje eu trouxe aqui a Luciana Frigo. Ela é professora na Universidade Federal de Santa Catarina e também ela coordena o projeto Meninas Digitais da Regional Sul. Tem também a Cláudia Mello, que era diretora de tecnologia da ThoughtWorks no Brasil e pesquisadora da Universidade de São Paulo. E a Loiane Groner, ela trabalha no Citibank, ela possui mais de 9 anos de experiência em TI, ela também é autora de 6 livros na área técnica. Agora eu vou pedir para elas se apresentarem um pouco e contar um pouco da história. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Loiane. É para fazer a apresentação, né? Então, como a Adriana disse, eu trabalho 9 anos com TI. A piadinha que eu sempre falo, quando chega até os 10 a gente fala, depois a gente, né, deixa de falar, que não é para entregar muita idade. Trabalho basicamente com desenvolvimento web desde o início da minha carreira. O meu foco principal sempre foi Java, né? Então, bem na área técnica mesmo. E de 6 anos para cá eu venho desenvolvendo bastante também com JavaScript, então eu fui um pouquinho para o mundo do front-end. Trabalho no CIT como desenvolvedora, analista de sistemas, analista de negócios, fazendo um pouquinho também de gerenciamento, eu faço de tudo, né? O que a gente fala é o padoca, né? O que você quer que sai. E tem um blog também, que é loiane.com, acessem depois lá, bem legal, tem bastante tutorial técnico. E como a Adriana falou também, escrevi 6 livros, que é uma área que eu curto bastante também. Com o blog eu descobri a arte de escrever, né? Eu não sei se eu ainda já estou boa no negócio, mas é bem divertido depois que você se apega. É basicamente isso. Pode ir? Tá, bom, sou a Cláudia. Obrigada pelo convite e pela apresentação. Como é que resume, né? Tá, acho que eu estou nessa carreira de tecnologia, assim, formalmente, há uns 16 anos. Mas eu costumo falar que, tá, tudo bem, aquele curso de COBOL que eu fiz quando eu tinha 8 anos não conta. Mas acho que ajudou, desde criança, de certa forma, aquele curso de COBOL, a mostrar que tecnologia era uma coisa extremamente acessível a qualquer pessoa. Nunca tive nenhuma barreira de entrada assim no ingresso da carreira. Dentro da minha carreira, trabalhei com várias coisas, aplicações web, segurança da informação, middleware, firmware. Então, trabalhando mais perto do hardware, ora trabalhando mais perto do consumidor final, ora trabalhando, enfim, em aplicações que estão no meio. Trabalhei em várias áreas de tecnologia também, do ponto de vista de tipos de clientes e tipos de skills. Eu fui desenvolvedora por 8 anos. Depois eu fui me interessando por outras áreas que fazem parte do grande conjunto do que é entregar software com excelência, né? Então, tanto a parte de negócio, quanto melhoria contínua, liderança, outras skills que fazem parte do grande time, né, de tecnologia. Também, em paralelo, eu tive uma carreira de pesquisa e uma carreira acadêmica. Então, por 10 anos, eu também lecionei, normalmente à noite, então, concomitantemente com a carreira na indústria. E também, com o doutorado, tive essa experiência de iniciar a minha carreira como pesquisadora, digamos assim, que é uma carreira que eu também gostei bastante. Eu ainda continuo com o meu contato com a Universidade de São Paulo, meio que um pós-doc, sei lá qual que seria o nome formal disso, mas continuo fazendo parte de um grupo de pesquisa em empreendedorismo em software da Universidade de São Paulo. Então, acho que, de certa forma, esse é um resumo. Assim, tenho me divertido muito na carreira e a gente vai, durante a fala, poder contar um pouco mais. É isso.
Oi, não. Boa tarde a todas e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Adriana, de estar aqui participando desse painel. Como a Adriana já falou, eu me chamo Luciana, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho uma história um pouquinho diferente da delas, né? Eu venho de um curso de Engenharia de Controle e Automação, e nessa área venho... depois fiz mestrado, doutorado, e na área de inteligência artificial, né? E hoje atuo na área de engenharia de software, na academia. Mas também trabalhei na indústria, trabalhei numa empresa de consultoria, na Accenture, trabalhei na Alcoa, na área de engenharia. Então, assim, também a gente fiz um pouco de tudo, né? Como a maioria aqui. E hoje eu trabalho com um curso mais próximo, com um curso de engenharia de computação, né, com um projeto chamado Meninas Digitais, onde a gente tenta atrair mais meninas, né, para as áreas de tecnologia, não especificamente para a computação apenas, né, mas para a tecnologia em geral. E aí a gente vai falar, eu acho que um pouquinho mais durante o painel. É isso. Está saindo som? Tá. Aqui, como eu sei que tem gente que está assistindo de casa, ou então quem é tímido, no final aqui, a gente vai estar vendo pelo Twitter. Quem quiser enviar pergunta, pode usar a hashtag Mulheres no Fisli, que aí no final eu posso ler algumas questões aqui. Tá? Quem estiver aqui também pode fazer a pergunta pessoalmente. Né? Bom, vamos lá. O que a gente percebe, assim, que nos últimos anos, existem vários grupos que buscam incentivar a participação das mulheres na TI. Né? No caso... do grupo da Meninas Digitais, que a Luciana participa. E o Meninas Digitais, assim, com esse grupo, você começou a notar que, levando a tecnologia para as meninas do ensino médio, já tem ajudado elas a entender melhor, assim, que a carreira de tecnologia também é uma opção para as mulheres, assim, tem tirado um pouco desse mito até que existe que TI é só para homens, né? Vocês acham assim que já tem algum resultado? Ou que as meninas ainda têm um pouco de medo de entrar na TI? Isso é um assunto bastante complexo para ser respondido assim, de bate-pronto. Mas a gente tem, sim, tido resultados, né? Claro que é um projeto novo, né? Mas a gente aqui até tem algumas meninas que estão aqui no projeto, e a gente tem percebido que as alunas, né, do ensino médio com as quais a gente trabalha, elas têm se interessado, né, em conhecer um pouco mais, porque o que a gente percebe muito é uma falta de conhecimento da área. Então, muita gente não procura a área porque nem sabe o que faz, né, o que faz na engenharia, o que faz na tecnologia, o que se faz. Né? Por quê? Porque aí a gente vem lá desde a questão de base cultural, social, né, que o menino tem lá os brinquedos deles, né, de tecnologia, o robô, o carro, e as meninas, né, os afazeres domésticos. Né? Então, assim, tem toda essa questão que envolve desde da nossa criação, a nossa educação, que isso, com certeza, acaba refletindo na hora da escolha da carreira. Né? Então, vamos dizer assim, em poucas palavras seria isso, mas envolve, mas a gente tem sim resultados positivos. Tivemos algumas alunas que fizeram um curso e que estão, né, na universidade nas áreas de tecnologia por causa do projeto Meninas Digitais. Nossa, realmente é uma pergunta bem ampla. Eu acho que a mudança... A gente estava falando ontem aqui no FISLI, por causa de outras palestras e coisas, outros assuntos no FISLI. Esse é um dos temas que a gente considera aquela utopia que a gente persegue. A gente quer, sim, que exista igualdade. Igualdade de gênero, de raça, igualdade entre as pessoas. E até o próprio conceito de igualdade é um conceito utópico. Né? A gente pensa, no concreto, é mais sobre equidade do que igualdade. E é uma luta de vida, não é uma luta que o resultado é em 6 meses. Você tem ganhos em 1 semana, 6 meses, 1 ano, sim, você tem. Mas como o problema é sistêmico, envolve muitas outras coisas do que somente
motivar ou educar, realmente envolve ações em múltiplos segmentos do nosso grande sistema, né? Empresas, governo, sistema educacional, cultura, enfim, coisas que demoram. Então, acho que a gente tem que, sim, continuar a luta, mas lembrar que isso é uma coisa de longo prazo. Então, eu acho que tem muitos resultados que são parciais, que são importantes, mas eu acho que o grande resultado é uma coisa que a gente está construindo para as próximas gerações. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver a equidade total. Esse é o meu sonho, mas eu já percebi que é uma luta mais longa. Então, acho que esse seria o comentário para adicionar na resposta. Não sei se você também quer comentar. O que eu queria falar que é uma experiência pessoal até, né? Que eu entrei, eu sou uma dessas pessoas que entraram na área de TI, fiz o curso de ciência da computação e não fazia absolutamente nenhuma ideia do que eu ia estudar. Eu simplesmente, poxa, que legal, esse curso parece ser legal, eu vou fazer esse curso. Então, não tinha ideia do que era programação, algoritmos para mim. Minha primeira aula foi de algoritmos. Eu falei, gente, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Né? E já tinha minha turma de 50 pessoas, 7 eram mulheres, e o resto homem, a maioria tinha vindo de curso técnico. Eu falei, estou perdida aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Fiz o vestibular, agora vou fazer o curso de computação. Então, esse tipo de projeto, né, igual a Luciana faz e outros projetos que existem também, é bem importante, principalmente para essa área de informação, né, de levar a informação, acho que é uma coisa extremamente importante, porque realmente, né, até na educação básica que a gente recebe, a gente não tem aula de lógica. Eu tive uma aula de matemática onde o professor mencionou binários, eu achei aquilo lá uma coisa mais legal do mundo, né? Uma informação super básica que a gente aprende na faculdade. Então, esse tipo de projeto realmente é bem importante, de levar a informação para crianças mais jovens, né? Nem tanto mulher também, mas homens também, e mostrar que é possível uma carreira nessa área também, e que é muito legal. Falando um pouco assim sobre o mercado de trabalho, assim, popularmente as pessoas acreditam que depois que você sai da graduação, você tem duas opções, né? Ou você vai para a área acadêmica ou você vai para a indústria, assim. E eu percebi que, pelo histórico da Cláudia, ela já trabalhava com métodos ágeis durante o doutorado também, né? E conseguiu migrar para... Hoje trabalha em uma empresa que também utiliza métodos ágeis, né? E muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção de que o que você pode usar no mestrado e doutorado pode ser aproveitado na indústria. Às vezes a indústria não consegue enxergar isso, né? Porque, por exemplo, na área de odontologia, os dentistas eles participam de congressos. Eles vão no congresso para se atualizar. Só que a gente, na indústria, muitas vezes não tem esse hábito, né? Porque a gente pensa assim, o que é feito na área acadêmica é da área acadêmica e o que a gente faz aqui na indústria é outra coisa, né? A gente não vai usar o que eles usam lá. Assim, qual dica assim, que você daria para alguém que, de repente, está numa área acadêmica e acha assim, que eu vou ter que morrer aqui na área acadêmica porque eu nunca vou conseguir ir para a indústria, sabe? Essa transição assim, é muito difícil de fazer ou você acha que depende muito para qual empresa que você vai direcionar o seu futuro? Tá, vamos lá. Tem bastante coisa para falar sobre esse tema. Bom, a minha carreira acadêmica ela foi concomitante com a carreira na indústria, né? Então, por exemplo, até o meu doutorado em métodos ágeis, em agilidade, na verdade, antes de entrar no doutorado nessa área, eu já estava trabalhando com isso na indústria também. Mas, independente disso, eu acho que essas duas áreas são muito intercambiáveis, desde que você tenha a motivação certa e um olhar de combinação de conhecimentos distintos. Então, o que você está vendo na academia, aquilo não está no vácuo, aquilo pertence a uma coisa maior, que provavelmente também está na indústria, com outros nomes, com outra prioridade, mas existem interconexões, sim. Por que no Brasil as áreas não, infelizmente, a indústria e a academia conversam pouco, se comparado com países desenvolvidos?
essa distância da língua que é falada na academia e de como é que as coisas são feitas na academia e como as coisas são feitas na indústria, essa distância ainda é maior. Em outros países, eles sabem que existe uma distância, mas eles têm, digamos, pessoas que falam as duas línguas, né? Que falam com os dois planetas aqui e que conseguem ajudar nessa comunicação. Eles têm institutos de pesquisa aplicada, enfim, pessoas que conseguem intercambiar esses dois universos. No Brasil, a gente tem muito pouco disso, então acaba caindo na pessoa, em cada um de nós, a responsabilidade de conseguir entender um pouco desses dois mundos e até achar outras pessoas que entendem um pouco também e para se aconselhar, etc. Então, assim, com certeza não existe essa coisa de você entrou numa carreira e você não consegue fazer outra. Isso inexiste. Isso aí é lenda. E preconceito. Preconceito vem do desconhecimento. A pessoa não fez parte dos dois universos, não sabe. Eu não sei o que eu não sei, portanto, eu acho que é impossível. É totalmente possível, né? Então, uma pessoa pode ter começado na academia, ficado 10, 15 anos, mover para a indústria, ou o oposto, ou ficar tentando viver a vida dupla, como eu venho tentando. Em algum momento eu vou ter que me decidir. Ou talvez não sei. Mas é totalmente possível. A dica que eu dou, primeiro, acreditar, saber que isso é possível, já começa daí, excelente, check, né? Próximo passo, começar a tentar ver relação entre as coisas. Aquilo que eu estou aprendendo na academia, como é que isso se relaciona com o que eu estou vendo na prática? Como é que eu faço o link conceitual? Eu não consigo fazer isso sozinho. Pergunta para as pessoas, pergunta para o professor, pergunta para um colega que está mais avançado no curso, ou está numa pós, ou já veio da indústria. Converse com as pessoas. Você vai conseguir achar os links. Eu acho que tem um pouco de atitude empreendedora também. É você simplesmente acreditar que você vai conseguir sair fazendo, entendeu? Não confiar no seu instinto. Acho que isso ajuda você a navegar em qualquer lado desses dois mundos e ir tentando, vai falhar, vai dar errado alguma hora, mas beleza, continua tentando até conseguir. Isso é o espírito empreendedor. Então, essa é, de uma forma bem abstrata, mas pensando em tudo que eu vivi, é a dica que eu daria. E eu acho muito interessante conseguir intercambiar as áreas, porque você aprende na prática, consegue ter as lentes teóricas da ciência e consegue trazer conhecimento da teoria da ciência mundial para a prática, aprender na prática, retroalimentar a ciência, você consegue gerar um novo conhecimento, portanto, consegue ser inovador. Então, +1 para todo mundo que quiser fazer isso, tem meu apoio, quiser tirar dúvidas depois comigo, também com outros, eu dou dicas. Mas acredite que é possível. Essa seria a minha dica. Eu queria fazer uma pergunta para a Loiane, porque a Loiane, como ela disse, assim, que ela, quando entrou na área, ela já ficou assustada, né? Como que foi essa transição, assim, de uma pessoa que entrou, se assustou e hoje publica livros em inglês? Como assim? Você pode contar um pouco para a gente como que foi todo esse percurso? Acho que isso também vem um pouco com o meu perfil, né? Eu sou uma pessoa, eu gosto de desafios, né? Eu sempre procuro desafios, aprender alguma coisa nova, uma coisa que eu não sei. Quando eu não consigo fazer uma coisa, eu fico doida, eu preciso terminar aquilo. E eu sou uma pessoa extremamente competitiva também, né? No meio acadêmico eu era bem competitiva. Então, o professor que eu tinha, assim, ele sempre puxava saco dos meninos, né? Para os meninos, já veio de ter um background mais técnico, né? Veio de ensino médio técnico, então já sabia o básico de algoritmos quando entrou na faculdade. E aquilo foi um choque para mim. E a primeira prova que eu fiz, eu tirei 6. E eu nunca tinha tirado um 6 na minha vida. Então, eu fui para casa, chorei. E aí eu falei para mim mesma, eu preciso melhorar, eu preciso sair da faculdade, pelo menos com 10. E comecei a estudar. Então, eu ia para a faculdade. Naquela época, eu ainda não trabalhava. Eu tinha acabado de fazer 17, 18 anos. Então, eu ia para a faculdade de manhã, chegava em casa e estudava. Então, passava o dia, assim, 6 horas por dia só estudando algoritmos. Naquela época, não tinha, assim, internet do jeito que tem hoje, né? Ainda a internet, assim, mais avançada que tinha era de 256K, né? Então,
pegava prova de outros sites de faculdades, não tinha YouTube, não tinha aulas gratuitas, né? Não tinha todo o material que a gente tem disponível hoje. E tentava por mim mesma fazer. Até que eu fui melhorando as notas, né? Na segunda prova eu já consegui tirar um 8, aí na última prova eu consegui tirar o 10. Eu fui a única da sala que conseguiu tirar um 10. E o professor até fez uma piadinha para os meninos, tá vendo? Uma menina que tirou um 10, vocês não conseguiram tirar um 10. Então, e a partir daí eu tomei gosto por lógica, uma coisa que eu sempre gostei, né? Desafio matemático. Então, tomei gosto pela coisa e foi. Até hoje. Foi. Fui crescendo. Ainda falando um pouquinho sobre essa ideia de área de pesquisa e indústria, a gente hoje você consegue encontrar vagas assim para empresas grandes como a GE que procuram pesquisadores, né, pessoas que tenham doutorado. Luciano, você que está mais próximo assim da academia, você percebe que hoje já existe esse interesse dos alunos em seguir nessa carreira de pesquisador mesmo? Existe, né? Existe. A gente tem todo tipo de aluno. Tem aquele aluno que ele olha assim, não, isso não é para mim. Eu não quero seguir carreira acadêmica. Tem aquele outro aluno que diz, não, o meu sonho é ser como você, professora. E tem outros que falam, não sei o que eu vou fazer, o que eu vou ser, né? Que eu acho que aí uma grande parcela, né? de alunos que não sabem realmente o que eles não têm ainda, eles não traçam, né, os objetivos, porque ainda precisam de mais informações, precisam conhecer melhor as áreas para poder tomar essa decisão. Mas eu queria complementar a fala da Cláudia, porque eu também fiz as duas coisas, né? Eu também fui para a indústria e hoje eu estou só na academia, mas teve uma época que eu também trabalhava na indústria e dava aula à noite. Até que teve um momento que eu falei, não, agora eu vou ficar só na academia. Mas o que eu queria dizer é que a gente está falando de mulheres, de minorias, de preconceitos, e no Brasil ainda existe, a indústria tem preconceito com quem estuda, quem faz mestrado, quem faz doutorado. Então, assim, eu passei por isso, porque eu tinha doutorado e eu fui trabalhar na indústria e todas as entrevistas que eu fazia, eles me perguntavam, mas por que você, com doutorado, quer trabalhar aqui com a gente? Assim, por que não? Né? Eu não vou trazer conhecimento, não vou trazer coisas diferentes, não vou agregar valor para a empresa. Então, assim, fui aprovada em todas as entrevistas que eu fiz, mas essa pergunta sempre vinha. Né? Então, assim, tem um preconceito de que, não, você vai querer ganhar mais, você vai querer ser mais, não sei o que passa na cabeça das pessoas para ter nessa indagação de que, não, se você fez doutorado é porque você deve ficar na academia, não deve vir para cá. Então, é complexo, né? Tudo é muito complexo. Às vezes a gente acha que é só uma questão das pessoas, mas é uma questão da sociedade como um todo, não é questão indústria, não é questão academia, é questão de todo mundo, né? De como que a cultura enxerga isso, né? Mas a gente tem que tentar mudar isso. Os assuntos mais polêmicos. No ano passado, teve um executivo da Microsoft, que ele foi participar de um evento da celebração da mulher na computação, e acabou que ele deu um depoimento que foi muito polêmico, né? Provocou muita revolta nas redes sociais, dizendo que as mulheres no mercado de tecnologia não deveriam pedir aumentos, mas confiar no sistema e no karma para conseguir o que merecem. Então, assim, depois ele até teve que se retratar e acabou mostrando um rombo que existia na própria empresa, né? Que até hoje existe uma diferença grande salarial entre homens e mulheres que têm a mesma formação e têm o mesmo cargo, né? Porque muitas vezes na TI tem isso, né? Dependendo, se não é uma empresa muito grande, o empregador paga pela cara da pessoa, né? Muitas vezes você tem o mesmo perfil, 3 pessoas do mesmo perfil e cada um com um salário, né? Vocês conseguem ver assim se de repente se tivessem mais mulheres em cargos de gerência, elas conseguiriam ajudar para melhorar esse cenário?
Bom, perdi aqui a fala. A gente estava falando da pergunta do trabalho, né? Desculpa. Perdi o fio aqui que eu ia falar. Beleza, você vai voltar. A gente está negociando aqui quem vai falar primeiro. Você quer? Não, acho que a questão, depois a Cláudia vai falar, ela vai reforçar e vai falar bastante coisa, mas só gostaria de falar que também não é só a questão de pessoas que têm o mesmo cargo. A gente tem que pensar que, ao longo da carreira, em geral, pessoas com 10 anos, 15 anos de experiência, os homens acabam tendo mais oportunidades de crescimento do que as mulheres, na maioria das empresas. Né? Não tem diferença. A minha empresa, o cargo é fixo, o salário. Se ele está naquele plano de carreira, naquele cargo, naquela função, o salário dele e da mulher vai ser igual. Sim, vai ser igual, só que a tendência é de que as mulheres tenham um crescimento menor durante esse percurso. E a gente vê muitas empresas onde as mulheres não chegam nos cargos de diretoria, nos cargos de gerência. Estive recentemente num evento e tinha aí uma mesa com toda a presidência e diretoria da empresa. Eram mais ou menos 8 pessoas, não tinha nenhuma mulher, eram todos homens. Claro, era uma empresa de engenharia, que isso é um pouco mais forte, mais acentuado, mas não justifica. Existem mulheres competentes e existem mulheres lá dentro, e muito provavelmente essa empresa não está fazendo, não está trazendo as mulheres para dentro dela. Eu sei que as mulheres entram, mas as mulheres saem antes de firmarem a sua carreira. Então, faltam o quê? Faltam motivações, faltam mulheres para elas se espelharem, né? Poxa, ela olha assim, não tem nenhuma mulher que é diretora, nenhuma mulher que possa chegar no cargo de presidência. O que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou procurar uma empresa que vai valorizar as minhas competências. E nesse sentido, eu acho que já tem aí diversas empresas, infelizmente não é a maioria ainda, mas que estão fazendo a sua parte. E aí eu acho que agora a Cláudia vai complementar. Tá. De novo, uma questão que tem múltiplos aspectos. Vou tentar ser bem objetiva. Primeiro, se a gente tem poucas mulheres em tecnologia, a proporção vai se refletir diretamente em posições de liderança. Quer dizer, são menos mulheres ingressando nessa área de conhecimento, menos mulheres ficando nessa área de conhecimento por múltiplos motivos, talvez por não se sentirem valorizadas, não se sentirem seguras no ambiente, serem cobradas pela sociedade a assumir responsabilidades tradicionais dentro da família, etc, etc, etc. E aquelas que ficam, que persistem, ainda assim vão sofrer as dificuldades do reconhecimento das suas competências e coisas que são muito subliminares, que se você perguntar diretamente para alguém, nunca ninguém vai admitir que está, de fato, privilegiando um homem sobre uma mulher, por exemplo, numa concorrência por uma vaga, num posto de maior responsabilidade. Ninguém vai falar, não, realmente, eu sou preconceituoso e eu estou beneficiando os homens. Mas, na verdade, as pessoas fazem isso, sim, sem perceber. Então, tem essas questões. Além disso, tem a questão da própria mulher conseguir se posicionar, negociar bem seus postos de trabalho, não aceitar qualquer coisa que te dão como se fosse, nossa, é um presente, estão me reconhecendo. Mas, de novo, a mulher é a vítima desse sistema. A mulher é o lado fraco, é o lado oprimido. Então, não é uma questão de culpa, mas é uma questão de saber o quanto nós fomos oprimidas ao longo da nossa história e entender que, para a gente virar o jogo, uma das coisas que nós temos que fazer é começarmos a nos impor mais, a valorizar, a saber, aprender skills de negociação, conseguir comunicar os seus feitos, articular isso dentro das organizações. E tudo isso vem através da educação. E, de novo, muita educação a ser dada aos homens, não às mulheres. As mulheres também, tá? Mas
Muitas vezes, um painel como esse aqui, você vê a maioria de mulheres. Meu sonho, que eu vou ver que as coisas estão mudando, um resultado, por exemplo, prático, é ver um dia uma sala dessa cheia com 70% a 80% de homens refletindo o que, de fato, é a indústria de tecnologia. E não é isso que está acontecendo. Então, as pessoas que muitas vezes precisam ser educadas não são as que estão recebendo educação para mudar o sistema. Mas, sim, mulheres, respondendo a pergunta direto ao ponto, mulheres ocupando posições de liderança vão ter mais empatia pela causa, vão ter a motivação, a energia de buscar a mudança, porque elas enxergam o problema. Não só enxergam, mas elas podem literalmente liderar a questão, elas sabem do que elas estão falando. Os homens podem se levantar ao nosso lado, mas nunca falar por nós nessa questão. Então, mulheres em posição de liderança nas empresas, sim, podem fazer a mudança. Na TW, a gente é uma empresa que tenta ser melhor cada vez mais. Na liderança, a gente tem 50% da liderança da empresa no Brasil de mulheres. Globalmente, a gente é uma empresa de tecnologia de ponta. Globalmente, a gente também tenta manter, de maneira proativa, índices que comprovem, que mantenham a equidade de gênero, por exemplo. E muitas ações precisam ser feitas. Não é simplesmente ter lá uma pessoa na liderança, mas também promover ações de educação, promover ações para ver se o crescimento das mulheres está sendo o mesmo, como ela comentou, a Luciana. O crescimento às vezes não é o mesmo. Será que a gente consegue medir se na nossa empresa as mulheres estão tendo as mesmas oportunidades, o mesmo crescimento que os homens? Se não, ações proativas em cima disso. Então, é possível criar um ambiente que proativamente tenta corrigir e criar um ambiente melhor para o nosso crescimento, né? O crescimento das mulheres. Mas eu estou interessada em ouvir a opinião da Loiane para saber como é que funciona na empresa onde ela trabalha. Bem, na empresa que eu trabalho, o negócio principal, né, diferente da empresa da Cláudia, o negócio principal não é tecnologia, né? Tecnologia é vista como um custo, né? É um meio para o fim, um mal necessário, digamos assim. Mas uma coisa que eles sempre tentam corrigir, né? Eles são muito adeptos à diversidade, né? Sempre outras minorias também. E eles possuem, para a parte do business principal, né, que seria do ramo financeiro, um programa de mentoring para mulheres, né? Então, a cada uma periodicidade existem palestras para mulheres, né? As mulheres de tecnologia podem participar também, em que mulheres que ocupam cargos de liderança, e não é uma gerente de uma área, né? É um diretor da América ou diretor da Europa, né? São cargos de liderança bem maiores ali na hierarquia, dando mentoring para mulheres que estão começando a carreira e palestras também de outras mulheres poderosas. Eu sou um pouco sortuda, porque no meu time, né, nós somos praticamente 50/50. Então, nós temos cerca de 50% de mulheres e os outros 50%, claro, de homem. E é uma experiência bem diferente, né? Todas as outras empresas que eu trabalhei, a maioria sempre era de homem, né? Então, era sempre eu ali perdida no meio do time de homem. E é uma experiência bem diferente e é bem gratificante também, porque a gente nota a diferença nos resultados, né? O homem tem aquela coisa de ser mais objetivo, mulher às vezes é um pouco mais detalhista, tem um pouco mais de cuidado. Então, todas essas características, elas acabam ajudando, né, das duas partes, você tendo um time. Então, essa questão de diversidade, né, quanto mais você tem um time diverso, ter um time mais igualitário, isso ajuda também nos resultados da empresa. Isso é uma coisa bem interessante também, bem importante. Que, pelo que eu noto, hoje, empresas de grande porte, elas preocupam mais com essa questão, né? As empresas pequenas que estão começando, algumas ainda tentam, mas esse tipo de comportamento ainda é um pouco mais escasso. Pelo menos esse é o ponto de vista que eu tenho. Eu vou fazer uma provocação nesse tema.
existe uma discussão muito grande que a gente vai trazer mais mulheres para a tecnologia, porque a gente vai ter mais inovação, porque as pessoas têm, né, cada um traz um tipo de expertise, o homem é assim, a mulher é assado. Eu tenho, às vezes, dúvida, porque tem muita coisa que é construção social. Eu não sei até que ponto a pessoa porque ela está lá na genética, e como onde ela cresceu, e o quanto que onde ela cresceu é circundada de culturas, valores e conceitos, preconceitos, etc., que formam a pessoa como ela é. Então, uma coisa que eu queria... a gente não precisa polemizar muito, porque eu sei que você tem várias perguntas, mas eu queria colocar assim na cabeça é que muitas empresas têm falado sobre nós precisamos de mulheres na tecnologia, porque a gente precisa de inovação, de melhores times, de mais opiniões, né? Então, é um fator econômico, é um fator bom para a empresa, ela vai ganhar mais dinheiro. Tem notícias que falam, mulheres na liderança, a empresa ganha mais dinheiro. Isso me deixa muito brava, porque não é essa a questão. A questão é, nós temos direito à igualdade, ponto. Se eu tenho a skill A ou conhecimento B, ou se isso compõe um time legal, beleza, a gente vê isso depois. É porque é o certo, ponto. Não tem que discutir isso. Se vai trazer mais dinheiro ou não, também não é. Nós não podemos ser, de novo, como grupo, de novo, sermos sequestradas por interesses de um outro grupo que tem um interesse econômico, que tem um interesse de meio que exploração dessa possibilidade, né? Nós somos metade da população mundial. De repente, as empresas estão acordando para ver que nós temos força de trabalho que não foi utilizada ainda. Precisamos disso para fazer mais dinheiro. Não, nós não vamos compactuar com isso. Tem que ser feito porque é o certo, porque é a igualdade, não porque você quer fazer mais dinheiro através da gente. Então, é um ponto que fica sempre na minha cabeça quando eu ouço falar disso. Sempre lembro e eu fico querendo dar um grito. Então, para trazer esse ponto extra para a gente pensar. Eu vou na provocação dela e vou dizer que as mulheres no ensino superior são maioria, né? E nas carreiras de tecnologia, elas não são maioria. E, então, isso é uma coisa que me intriga. Por que não? Né? Isso, claro, que como a Cláudia falou, é uma questão de construção sociocultural. Né? E existem países que as mulheres são, sim, maioria em engenharia de computação, né? Ciência da computação. E por que no mundo ocidental isso não acontece? Né? Então, a gente tem aí, né, que refletir, né, até que ponto que são diferenças físicas, biológicas, comportamentais, culturais. Né? Então, a gente tem que pensar. E eu acho que, sim, a gente precisa colocar mais mulheres, porque não só, a gente está falando, claro, aqui de tecnologia, mas é também na política, é também, né, em tudo que a sociedade, porque nós fazemos parte da sociedade, nós somos a sociedade. Né? Então, temos que ter representatividade em todas as áreas. Aproveitando o gancho aqui, né? Eu trouxe até um dado aqui sobre as profissionais no Brasil, né, em cargos executivos. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança, as executivas não passam de 7,2% nos conselhos administrativos brasileiros. Então, é um número muito pequeno, né? E esse assunto levou até a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, a ter uma ideia. Porque ela acredita que a criação de cotas para mulheres em conselhos executivos das empresas seria um modo transitório de buscar essa equidade de gênero nas empresas. E isso está sendo bastante discutido porque a ideia dela é levar isso para ser aprovado como um decreto, né? Para que o governo decrete que, então, se isso virar lei, as empresas vão ter que se adequar. E existe um pouco de preocupação, né? Será que a gente está preparado para esse tipo de lei, né? Assim, como que seria esse impacto? Quando eu vi essa notícia, eu fiquei pensando várias coisas, porque assim,
lembrei do caso do menor aprendiz, que tem empresa que fala assim, eu tenho menor aprendiz, por quê? Qual que é a minha motivação? Porque tem uma lei e eu tenho que seguir a lei, né? E outro ponto também que eu vejo assim, será que as empresas vão fazer isso porque tem que seguir a lei? Assim, não vai ser porque é o interesse da empresa? E sim, como que seria a reação, né, das pessoas? Porque, assim, diferente do caso da Loiane, a empresa que eu trabalho tem 3 times, né? No meu time são 35 pessoas e tem 2 mulheres. No outro tem mais ou menos 30 pessoas e é uma mulher. E a gente, nos cargos mais altos, a gente não tem nenhuma mulher. Então, é bem complicado. Eu fiquei pensando nisso diante do meu cenário, né? Assim, como que seria? Imagina, numa empresa assim, que tem 4, 5 mulheres, de um total, sei lá, de muitos funcionários, seria um pouco polêmico isso, né? Vocês acreditam assim, que a gente está preparado para isso? Ou, como a Luísa Trajano disse, de repente, como uma medida transitória, isso funcionaria? Cota é sempre algo complicado, né, de a gente falar. Tem sempre no momento eu sou a favor, outro momento, né, eu sou contra. Eu preferiria, claro, que ela não fosse necessária, mas em alguns momentos eu acho que é o único caminho para a gente poder suprir uma necessidade emergencial, né, para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Mas claro que, né, se a gente pensar, não, cota não é legal, não deveria ser, né? Mas às vezes é o que a gente é a ferramenta que a gente tem na mão para poder ter uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igualitária, né? Seria mais nesse sentido. Então, dentro dessa pergunta tem uma história que eu acho interessante. Na minha jornada, eu morei um tempo na Escandinávia, no meu passado, na Noruega. E a Noruega é tida como um país, né, onde os índices de equidade, o maior índice, digamos, de equidade de gênero no mundo. Quando eu fui para lá, eu notei isso na prática, né? Não era uma coisa teórica, na prática. Como é que é um país onde a equidade é alta? Isso significa você, sei lá, está esperando um ônibus no ponto de ônibus, e o ônibus chega, você faz uma fila, e não tem essa coisa do, por favor, vai na frente. Não, todos somos iguais, faz uma fila, você fica lá no final, porque homens e mulheres são iguais. No Brasil tem muito essa coisa, não, por favor, entre na frente. Não existe, lá não existe esse conceito. Primeiro as damas, etc. Então, assim, eu acho isso muito marcante. E, inclusive, eu comecei a abrir portas para homens aqui no Brasil, eles ficam chocados. Mas, enfim, a Noruega foi um país que adotou cotas no seu sistema de liderança do governo, né? E eles têm resultados claros. Eles não chegaram onde eles chegaram simplesmente porque eles são legais, eles esquiam e tal, e, sei lá, foram vikings no passado. Eles fizeram várias ações. E uma das ações foi a ação de cota. Tem muita publicação sobre isso, e a Escandinávia tenta ser sempre uma região, os países da Escandinávia tentam setar o tom, né? Mostrar uma forma diferente de pensar. Eu sou a favor das cotas, como medida transitória, e só que esse transitório é um transitório longo, não é um transitório de 6 meses, é um transitório para você resolver problemas de gerações e gerações. A cota, ela modifica a lógica, ela gera esse incômodo, que é o incômodo de que tem que resolver o problema. E, muitas vezes, o conceito de cota faz a própria pessoa que vai ser beneficiada, às vezes, se sentir mal, sofrida. Quer dizer, eu não sou capaz, para eu ser capaz, eu tenho que entrar por cota. Mas, na verdade, isso, para mim, quando eu leio todo esse cenário, nada mais é que o enfrentamento de uma realidade. A realidade é, nós somos tão boas quanto, mas o sistema ainda não reconhece isso. Então, que a cota venha para mudar o sistema. Então, a cota sozinha, para mim, não resolve. Tem uma série de ações. Não é só ir lá criar a cota e achar que magicamente tudo será lindo. Não, pode até ser pior, se você criar e não fizer mais nada.
mas a cota força, gera um incômodo e gera necessidade de outras ações. Então, você cria cota, você tem que trazer pessoas, essas pessoas vão ter que ser preparadas para estar ali, alguém vai ter que prestar atenção nelas, e para você continuar mantendo pessoas nas cotas, você tem que continuar formando. Você não vai botar um estagiário numa posição de direção de uma empresa. A pessoa não está ainda com a maturidade, com a formação necessária, conhecimento para assumir essa responsabilidade. Então, você vai ter que formar para você atingir a cota. Aí, você começa a ver ações. E, muitas vezes, para algumas pessoas que que fazem parte da sociedade, é só assim que elas se mexem. Porque, senão, elas vão querer preservar o status quo. Do jeito que está ótimo, porque eu mantenho o meu privilégio. Meu privilégio de dominação. Então, eu sou a favor. Ok. Muita polêmica. Nível de polêmica alto. Beleza, vamos tentar baixar. Qual que é a próxima pergunta? Vou pegar uma pergunta light aqui. Tem algumas... eu lembro que no livro da Sheryl Sandberg, do Faça Acontecer, ela comenta que, em alguns casos, muitas mulheres sonham em ser mães, né? E que, muitas vezes, porque a mulher, naturalmente, ela tem até uma idade limite para poder ter filhos, né? Depois da menopausa, você não pode mais ter filhos. E que, muitas vezes, o período que coincide mais ou menos quando ela deseja ter esse filho, é quando ela está em ascensão na carreira. E aí vem aquela dúvida, né? E agora? Eu vou ser mãe e de repente, eu não vou poder ser promovida? O que vai acontecer? Eu noto que muitas empresas no Brasil ainda não têm essa preocupação de, por exemplo, ter um convênio com uma creche ou a flexibilidade de horário. Porque no livro ela conta que, quando ela teve as filhas, ela tinha a oportunidade de... o dia que ela quisesse sair mais cedo, ela conseguia sair mais cedo e trabalhar de casa, né? Então, ela conseguia conciliar. E, muitas vezes, a gente vê que, no nosso modelo aqui, no Brasil, a gente ainda está muito, muito quadrado. Né? Assim, você tem que ficar aqui tantas horas e, se você não estiver aqui, você não pode trabalhar de outro lugar. Né? E você não tem um convênio com uma creche, você não tem nenhum tipo de auxílio que deixe a mulher numa posição mais confortável para ela desejar ser mãe no momento que ela quiser, né? Ela fica muito condicionada às regras do trabalho para poder ser mãe. Vocês conseguem enxergar assim, que as empresas estão começando a mudar essa mentalidade para essa situação? Eu li esses dias uma reportagem falando sobre licença maternidade e paternidade na Islândia. E lá, homens e mulheres têm o mesmo período de licença. Né? E isso acho que é um caminho, né? Porque muitas empresas acabam, vamos preferir os homens, tem muito essa fala, né? A gente não vai contratar a mulher, porque a mulher vai engravidar, vai ficar fora da empresa, vai ser um custo para a empresa a mais, e aí acabam optando pelos homens, como se, né, o homem também não chegasse cansado, não bebesse, né, na festa na noite anterior, não pudesse também não produzir tanto assim. Né, mas colocam muito peso na questão da maternidade e como se a responsabilidade de ser pai fosse só da mulher, de ser pai e mãe, né, fosse só da mulher, e não é. No meu caso, por exemplo, o meu marido, ele exerce verdadeiramente o papel de pai. Né, ele faz, a gente compartilha, né, todas as dificuldades, todas as atividades do dia a dia. Eu trabalho algumas noites, ele pega ela na escola, dá comida, dá banho, volta para dormir, dorme com ela. Eu só chego no outro dia, às vezes. Né, então, assim, é uma partilha. Ele é pai e eu sou mãe. Então, assim, ele tem tantas responsabilidades quanto eu tenho. Né. Nós dois trabalhamos, nós dois temos os mesmos direitos e deveres dentro de casa. Né? E eu acho que também as empresas têm que começar a enxergar isso. Né? Colocarem mais um peso também. Por que o pai não pode ter uma licença paternidade um pouco maior? Né? Acho que seria interessante. A mulher tira lá 3 meses, o homem mais 3 meses. É claro que tem a questão da amamentação, mas fora isso, a responsabilidade é dos dois igualmente.
Muito rapidamente, eu sempre, quando eu ouço essa pergunta, há algo mais nobre do que gerar outra vida? A segunda pergunta que eu penso é, de onde mesmo você veio? Ok. E depois disso, eu olho para as empresas e penso, cara, a gente podia fazer uma rebelião, né? Não vamos mais trabalhar para ninguém, se virem, a gente vai mudar para outro planeta. Não, mas falando sério, eu acho que nosso sistema o sistema econômico é um sistema capitalista, então as coisas parecem que falam a língua do dinheiro. Se eu penso, bom, filhos têm pai e mãe, a gente sabe que no final essa responsabilidade ainda culturalmente fica nas costas da mãe, mas se o sistema, enfim, governo, lei, empresas, criassem um sistema onde uma criança ela vai gerar custos para a mãe e para o pai, já quebram essa coisa de, eu não quero ter mulheres aqui porque vou contratar mulheres porque elas vão gerar custo na minha folha. Pois é, né? Então a gente não vai ter mais filhos, portanto você não vai ter funcionário daqui 20 anos para continuar a sua empresa, mas beleza. Eu acho que tem uma questão financeira aí. Como é que você cria uma regra que torne mais igual, digamos assim, as responsabilidades das empresas sobre as crianças que nascem nesse mundo? Não está ligado à mulher, está ligado a pai e mãe. Crianças, não, a gente não cria criança, ela não nasce só da mãe. Então tem esse aspecto. Eu acho que a guarda compartilhada, que é feita em países também da Escandinávia, é uma coisa bem bacana, que é uma forma de mostrar, olha, filho tem pai e mãe, as empresas do pai e da mãe vão ter que entrar em algum acordo e as duas vão bancar essa licença. O pai sai por X meses, a mãe sai por X meses, isso quem tem que negociar é o casal, e as empresas vão ter que bancar isso. Essa é uma forma concreta de fazer a equidade acontecer. Vai sair do bolso de todo mundo. Daí já derruba uma barreira. Isso faz parte das mudanças sistêmicas que a gente tem que ver na sociedade, lutar por isso. Na TW a gente faz uma discussão muito, por exemplo, de uma regrinha bobinha que a gente é pequeno isso perto do todo. A gente quer ter 1 mês de licença paternidade. Não por causa dos homens, por causa das mães. Precisam de ajuda. Mas isso é pouco. Na verdade, tinha que ter uma mudança muito maior, tanto na questão da maternidade, de licença maternidade, quanto no pensamento do que é a carreira da mulher. A gente tem que sempre pensar na nossa carreira como se a carreira fosse do homem. A gente tem que se ajustar à carreira do homem. A gente tem que pensar que o filho é um problema porque a gente vai sair da carreira que, na verdade, foi desenhada por homens para homens. Por que não redesenhar o conceito de carreira? Não é só a questão da licença maternidade, é redesenhar o conceito de carreira. E respeitar a biologia. Nós somos seres humanos. Nós temos épocas na vida onde coisas são mais favoráveis. Respeite a natureza, entendeu? Respeite as coisas como elas são. Então, redesenhar o conceito de carreira, eu acho que também é um outro caminho. Quando você fez a pergunta em relação, né, uma mulher meio que tem uma data de validade, né, para ter filho, e como é que faz essa questão com a carreira? Eu estou passando justamente por isso. Eu estou chegando, né, está nos 30, vai batendo, e aí o desejo, né, a maternidade, a genética vai falando também, né? E uma coisa que eu venho discutindo bastante com meu marido. Por enquanto, eu fico com bastante medo, né? Justamente por causa da cultura que tem hoje, de como as coisas funcionam. E se eu sair, como é que eu faço depois para poder, principalmente para poder voltar para o mercado de trabalho, né? Por sorte, a empresa que eu trabalho, ela tem programas para isso, né? Inclusive eles incentivam que você tenha um filho. Toda semana tem um e-mail, participe do programa de mulheres, pode ter seu filho à vontade, coisas assim. Mas a preocupação com a carreira depois para voltar, pelo menos para mim ainda, é uma coisa que me preocupa bastante, né? Você acaba se afastando um pouco mais, né? Além da licença maternidade. E como é que faz depois, né? Então, para mim ainda é uma pergunta muito polêmica. Mas eu tenho esperança, né? Pelo menos a gente vê em algumas empresas já tomando
partido sobre isso, né, dando mais tempo de licença paternidade para pais, auxílio creche também, a gente vê muita empresa que o auxílio creche ainda é somente para mulheres, homens não têm direito, né, como assim, né, homem também faz filho. Mas eu tenho esperanças ainda que um dia, talvez a próxima geração, né, já tenha um ambiente melhor para isso, mas até lá. Bom, agora eu vou abrir um pouco aqui para perguntas e depois a gente retoma para o debate. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Levantar o braço. Quem estiver em casa também pode mandar pelo Twitter, né? Mulheres no Fisli. Vou dar uma olhada aqui. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Vocês acham que as campanhas por mais mulheres na TI podem inverter o mercado no futuro e ter mais mulheres que homens? O que vocês acham? Acho que pode, mas vai demorar. Inverter, acho bem... Vai demorar bastante tempo, pelo cenário que a gente tem hoje... Mas tudo é possível, né? Eu não sei se essa é a pergunta certa. Assim, eu não sei se essa é uma pergunta que vai dirigir a mudança que a gente quer ver. A gente não tem interesse em ver uma inversão, não é uma questão de quem vai ser a maioria, de quem vai ser a minoria. A gente só quer a igualdade mesmo. Só isso, é de graça. Bom, tem duas perguntas ali embaixo. Boa tarde. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês na faculdade. Como é que foi enfrentar a turma, às vezes professores, o preconceito e tudo mais. E até dicas para nós mesmas, assim, que ainda estamos na faculdade. Quer começar? Bem, como eu mencionei antes, a turma que eu iniciei a faculdade eram 50 pessoas, né? Eu comecei na turma da manhã, depois eu acabei me formando com a turma da noite, né? Porque ciência da computação vai tendo aquele filtro, né? Até que sobram 3, 4 ali que vão terminar o curso. Desses 50 alunos que se formaram, né, no percurso normal da faculdade, um homem e 2 meninas. Então, comigo aconteceu exatamente o contrário, né? Das 7 meninas que entraram, 2 acabaram se formando, e dos outros 43 meninos que entraram, apenas 1 se formou. E foi uma coisa meio diferente. Durante a faculdade, eu me choquei um pouco, porque na faculdade que eu estudava tinha um mural de ofertas de emprego. E tinha ofertas de emprego que tinha uma observação somente para homens. E eu achava aquilo absurdo. Falei, por quê, né? Mesmo a maioria eram de vagas de trabalhar com infra, né? Falei, mas qual que é a dificuldade de levantar um CPU e botar no outro lugar? Não tinha motivo para isso. Depois que eu entrei no mercado de trabalho, diminuiu bastante, né? Acabei indo vindo para São Paulo também, a mentalidade um pouco de São Paulo parece que é um pouco diferente também de que acontece em outros estados. Mas, enfim, acontece, né? Infelizmente, existe esse cenário. Sobre a questão de... Hoje, a maioria dos cursos de tecnologia no Brasil, maioria formada por homens, né? A minoria tem meninas. Tem sempre aquele tipo de brincadeira, né? Às vezes acontece um pouquinho de bullying também. Mas a dica que eu dou é simplesmente... simplesmente não desistir, né? O curso em si é um curso extremamente legal, a possibilidade de carreira que você tem depois são inúmeras, né? Existem várias áreas dentro da tecnologia onde você pode ir, e é
é isso. Infelizmente tem a questão, existe um pouquinho de preconceito. Eu já tive preconceito, já passei por preconceito também. Mas né, tudo aquela frase, insira alguma frase de motivação aqui, né? Não desista. Acho que tudo lá na frente depois você consegue colher os frutos. Bem rápido, comentando. A gente não pode esquecer que essa coisa do opressor e do oprimido, nesse aspecto que a gente está conversando, nós, né, as mulheres são o lado oprimido. Mas a gente também não pode esquecer, acho que tem um pouco a ver com o lance da mensagem, a gente também oprime outras pessoas, outras classes. Então, a gente entender que essa questão, existe bullying, existe um monte de coisa que a gente acha nada a ver, existe, mas a gente também comete isso com outras pessoas que também se sentem oprimidas. Então, sair um pouco do cenário de que eu sou só, como um todo, um ser humano, um oprimido. Não. Você está sendo oprimido naquele olhar, mas, por um outro olhar, você pode até ser o opressor. Na faculdade, a minha faculdade foi excelente, me diverti muito. Era 15 mulheres, 15 homens. Existe toda uma teoria federal de que quanto mais a tecnologia foi se tornando importante para a economia, mais problemas de gênero foram acontecendo. Normalmente, as profissões que não são tão chave para a economia são mais abertas a mulheres. Quando elas se tornam importantes economicamente, de repente, magicamente, só os homens que são capazes de fazer aquilo. Anyways, me diverti muito, tinha algumas questões sim, mas, não sei, na época eu meio que, cara, eu sou mais forte que isso. E passava como um trator. Mas eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim. Se você não se sentir bem, você tem que compartilhar isso com pessoas. Hoje as universidades estão muito... Existem muitos grupos, existem muitas comunidades, as pessoas estão mais cientes, as comunidades estão se organizando, com ou sem professores apoiando. Então, se você se sente, sei lá, por algum motivo na faculdade, sem apoio ou sem espaço para florescer, procure apoio mesmo, não se sinta sozinho. Já existe muita gente que se importa com isso. Mas fora isso, cara, se diverte, que é muito legal. Tecnologia é uma área que está se transformando muito rápido e só Deus sabe o que vai vir por aí. É uma carreira bem interessante, é uma carreira super atual. Tem mais pergunta ali embaixo? Eu quero saber se vocês já passaram por alguma situação, vocês, né, com a síndrome do impostor. Não sei se vai ter... Tipo, que eu, no momento, apesar de estar, né, envolvida com grupos, eu passo por isso, né? E como é enfrentar isso? Então, eu estou passando por um momento de dificuldade na minha carreira, né, de recolocação no mercado, e sofro muito com isso, né? Acho muito assim, não sou capaz e tal. Como tem alguma dica? Vocês já passam por isso, passaram, ou tem alguma receitazinha assim para como passar por isso, como melhorar isso? O que ela perguntou é sobre a síndrome do impostor e se alguém aqui já passou por isso, né? Vou aproveitar que, já complementando a questão anterior, que a gente estava falando do preconceito, né? O preconceito, como a Cláudia falou lindamente, existe sim, todo mundo, né? Uma hora oprime, outra hora, né? Uma hora é oprimido, outra hora é opressor. E aí, pegando bem a pergunta da Márcia, que é sobre a síndrome do impostor, e era isso que eu ia também colocar junto, né? A gente acaba mesmo passando por esse momento, né? E acho que todo mundo, homens e mulheres, jovens, adultos, todo mundo tem o seu momento, né, de se sentir incapaz, né, para exercer determinada profissão ou que seja a habilidade daquele momento, alguma tarefa, né, que não se sente ou preparado
ou de repente acha que o que está do lado é melhor preparado que ele, e às vezes não é, às vezes é simplesmente, né, vamos dizer assim, a figura, né, a pessoa que está ali do lado está demonstrando mais segurança, mais confiança, e não necessariamente tem mais competência ou mais habilidade do que você naquela área. Então era isso, eu acho que todo mundo passa. Não tenho assim um ponto, dizer assim, o momento que eu passei por isso, mas certamente passei várias vezes por isso. Concordo plenamente. É muito comum a síndrome do impostor em ambientes de alta complexidade, onde a exigência por resultados é grande. Nossa, na academia, doutorado, vários colegas meus, e na época muitos homens, falaram assim, nossa, estou me sentindo um puto impostor. Tipo, eu deveria ser brilhante, fazer coisas, deveria ser o Einstein da minha área, mas só que não, né? E disseram para mim que se eu não fizer nada incrível até os 30 anos, é porque eu não vou fazer mais. Então, tipo, eu tenho 35, sei lá, alguma coisa assim. Então, é medo, é a sensação de não atingir aquela imagem perfeita do rockstar da área. Todo mundo passa por isso. Eu vejo algumas pessoas relacionando muito, mulher com síndrome do impostor, eu também fico brava, porque todo mundo, não é a questão, as mulheres, coitadinhas, vão passar pela síndrome do impostor. Sim, nós vamos passar porque a gente está em ambientes inóspitos, que ficam forçando a amizade, forçando a barra com a gente. Sim, a gente vai estar provavelmente passando mais por isso, mas porque o ambiente está sendo injusto, propicia. Mas, fora essa questão, todo mundo passa. Dica de como passar por isso. Falar com pessoas que te olham para cima. Porque, normalmente, é porque a gente está meio inseguro, não está vendo uma luz no fim do túnel, não está vendo um caminho. Mas, comunicando com as pessoas, essas oportunidades aparecem. Logo, você dá a volta por cima. Tem mais alguma pergunta aqui? Oi, eu queria complementar um pouquinho essa história da síndrome do impostor, porque, por exemplo, o emprego que eu tenho hoje, atualmente, há 6 anos, ele começou mais ou menos do tipo, eu não tenho currículo para entrar numa empresa de tecnologia. O que eu vou fazer? Daí vem aquela questão, putz, mas eu não tenho um curso, eu não terminei faculdade, eu não tenho uma certificação, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu escolhi uma empresa, falei assim, essa é uma empresa de tecnologia, eu quero trabalhar numa empresa assim. Eu cheguei lá sem currículo, eu achava que eu não tinha currículo, eu não conseguia enxergar nas minhas qualidades que eu tinha alguma coisa para oferecer para a empresa, mas eu cheguei lá, fui fazer entrevista, falei assim, eu quero trabalhar para vocês. Mas como assim? Foi uma questão de, parece que a gente não tem, ou sabe, me sinto impostora, eu não tenho capacidade, eu não tenho o cacife para trabalhar naquilo que eu quero trabalhar, mas isso não é verdade. A primeira coisa que você tem que pensar por que eu quero trabalhar com isso? Por que eu estou engajada nesse tipo de coisa? Por que eu queria trabalhar com tecnologia, por exemplo? Eu passei vários anos da minha vida procurando trabalhar com outras coisas porque eu não me achava capaz de trabalhar com tecnologia. Então, eu decidi, coloquei na minha cabeça que não, agora eu vou trabalhar com tecnologia porque é isso que eu gosto. É por isso que eu quero fazer a vida de outras pessoas melhor por conta da tecnologia. Quero poder trabalhar, estou trabalhando com suporte hoje, trabalho com suporte de redes. Depois, durante o meu trabalho, eu fui ganhando mais incentivo e tirei certificação, me ofereceram promoções várias vezes porque eu não estava trabalhando porque eu quero me colocar no mercado, qualquer coisa. Eu gosto disso, eu tenho paixão por isso. A empresa que eu escolhi, ela me oferece esse tipo de ambiente. Então, eu recusei, inclusive, promoções, porque eu não quero esse cargo que parece que vai me pagar mais, porque não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer aquela outra coisa. Estou seguindo a carreira da forma como eu quero guiar a minha carreira. Na área de tecnologia, quero ser uma pessoa técnica. Não, mas você tem trato com pessoas porque você é mulher, porque você pode trabalhar com outras meninas, mas eu não quero fazer isso, eu quero ver telinha preta. Então, é aquela coisa, se você gosta daquilo,
e não está pensando em coisa de gênero, porque é homem, porque é mulher. Você tem a paixão pela tecnologia, vai atrás. Você tem capacidade. Não precisa de um papel de uma universidade, ou não precisa ter um currículo, ou uma certificação, ou porque eu não trabalho com Linux, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Não precisa dessa visão. Você gosta daquilo, é aquela coisa assim, se convença, fale até se convencer. É aquela coisa assim, faz de conta que você já está confiante daquilo e vai atrás. Só complementando o que você disse, e parabéns pela sua visão e pela sua carreira também. Mas existe estatística sobre isso, né? Sobre vagas de emprego, a porcentagem de homens, eu não lembro exatamente o número, mas a porcentagem de homens que enviam currículos para vagas de emprego onde que eles não têm os skills necessários, cerca de 70%, 80%, é uma porcentagem bem alta, e mulheres não chega a 10%. Então, isso é uma coisa bem... É um fato bem curioso, né? Bem interessante. E cara, ninguém nasceu sabendo, né? Você vai ter que passar todo mundo vai ter que passar pelo processo de aprendizagem. Então, enfiar a cara e mandar bala. Tá, voltando aqui às questões agora, vou falar de coisa boa, né? Que eu estava até acompanhando, que eu tenho essa percepção, se não sei dados estatísticos, mas é que ultimamente aqui no Brasil a gente está falando muito de empreendedorismo, né? Empreendedorismo, assim, nos eventos, a gente vai nos eventos, sempre tem alguma palestra sobre empreendedorismo, então o foco do evento é empreendedorismo. E eu encontrei que hoje no Brasil tem muita mulher que é empreendedora. Cerca de 8% da população feminina ela é empreendedora. Isso é mais ou menos 5,7 milhões de pessoas, é muita gente, né? E que, em alguns casos, as mulheres elas estão percebendo que é uma boa estratégia conseguir montar o seu próprio negócio, né? E tem até um professor, Thales Andreassi, da Fundação Getúlio Vargas, ele disse que as conquistas no mercado produziram um sentimento crescente de insatisfação e que, por isso, as mulheres começaram a ir mais para essa veia empreendedora, né, devido também à insatisfação que o mercado produziu nelas. Né. Vocês acham assim, que hoje em dia está muito mais fácil ser empreendedor para todo mundo, ou só agora que as mulheres começaram a pensar assim, quero ir para esse lado empreendedor, não quero mais trabalhar para uma empresa, assim, não quero, de repente, fazer um concurso público, né? Então, eu acho que no Brasil, empreendedorismo ainda é uma coisa bem incipiente. Está iniciando. A gente, nesse grupo de pesquisa que eu participo da Universidade de São Paulo, que é exatamente sobre empreendedorismo em tecnologia, por exemplo, né, a gente vê o quanto a gente não empreende. Isso está ligado ao nosso, inclusive, o subdesenvolvimento do Brasil, que na nossa cultura é avessa a risco, né, e para você empreender você tem que arriscar. Então, a nossa cultura, por N fatores históricos, etc., a gente tem uma cultura de se apegar, isso aqui está garantido, se apega a isso, não solta, não faz mais nada e trava ali. Tem muita relação até com a questão de propriedade da terra, colonização e assim vai. Então, acho que se o empreendedorismo, de forma geral, ainda não decolou, imagina isso para as mulheres. Quer dizer, que incentivo específico, se a gente já não tem incentivo grande para ser empreendedor como um todo, como uma nação, olhando a questão das mulheres como o gênero oprimido em termos de mercado de trabalho, ainda mais em tecnologia, eu acho que está longe. Eu acho que sim, tem muito evento falando sobre isso, muita gente falando sobre isso, mas concretizando isso já são outros 500. Eu vejo algumas mulheres, sim, aparecendo e falando, sou empreendedora, gosto dessa carreira, tenho mais, nem existe, eu não gosto dessa palavra carreira, para falar a verdade, tá? Tudo bem. Tenho flexibilidade, faço meu horário, prefiro assim, acho isso super legal.
mas não vejo isso acontecendo em volume ainda no Brasil. Mas é um problema maior, e eu acho que nós temos que, nós mulheres, nós, toda a sociedade, homens também, pensarmos nisso. O que significa o empreendedorismo para o desenvolvimento do Brasil? Mas não vejo nada muito, assim, por enquanto, ainda é só um sentimento de querer, não realidade, assim. Só complementando, eu já li algumas pesquisas que falam que no Brasil as mulheres são mais empreendedoras. Bom, o Brasil acho que é o país mais empreendedor, ou entre os mais empreendedores do mundo. Já li sobre isso. Agora, eu não sei até que ponto, como é que é feita essa pesquisa e o que mede, né? Se de repente pensar que é empreendedor já seria empreender, não sei. Até que ponto que esse empreendedorismo se torna algo concreto, né? Que tem lá a sua finalidade atingida, seu objetivo atingido. Mas pesquisas dizem isso, e dizem também que as mulheres são mais empreendedoras que os homens. Aí também, mas eu também não sou dessa área de empreendedorismo para estar aqui discutindo esses aspectos. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Sinais. Bom, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, a organização do FISLE também, por esse ano a gente percebeu que tem um número muito grande de mulheres na programação. Isso é bem interessante, espero que outros eventos também tomem essa iniciativa. Quero agradecer a presença da Luciana, da Cláudia, da Loiane, muito obrigada, o debate foi muito bom. E é isso, gente. Vou passar aqui para considerações finais. Eu só queria agradecer novamente o convite. É sempre bom a gente discutir. Sempre ficam, né, dúvidas ainda, ficam coisas que a gente fica aqui pensando, né, o que poderia ter falado, o que poderia ter dito diferente. Mas eu acho que é isso, é o momento de reflexão, da gente reforçar alguns conceitos e, às vezes, desconstruir outros, né? Eu acho que é isso que vale. E tentar construir um mundo melhor. Para isso que a gente está aqui. Obrigada. Obrigada pelo convite também. O tom, eu achei hoje, eu participei de vários painéis. Eu achei o tom, hoje a gente falou de várias coisas polêmicas, coisas que são pesadas mesmo. Por mais que a gente queira falar que não, que são só conceitos, não, pesa, nós estamos diretamente envolvidos na questão, né? Mas a informação, o conhecimento só traz coisa boa. Então, esses debates aqui, por mais que às vezes sejam coisas que, poxa, que droga, que a gente tem esse problema, ou, poxa, a gente tem que fazer tanta coisa ainda para o mundo ser melhor. Mas sim, essa é a verdade, mas no fundo esse conhecimento de tudo que a gente conversou aqui vai nos tornar mais fortes. E isso é importante. Então, assim, lembrem-se disso, continuem as suas belíssimas jornadas, porque eu não gosto tanto da palavra carreira, e continuem acompanhando os debates. Assim, tem debates muito interessantes, essa comunidade de mulheres em tecnologia é muito legal, é um lugar que a gente, poxa, conhece gente incrível, troca figurinha de um jeito meio diferente, não sei explicar. A própria ThoughtWorks, assim, falando muito rápido, a ThoughtWorks, a gente se movimenta muito nesse tema, mas muitas outras comunidades, a gente está sempre, né, em comunidades afins, mas na nossa própria página a gente tem a comunidade chamada Gender Justice, que luta pela justiça de gênero, tem um monte de coisas que a gente faz, a gente tem publicado, então busquem essas fontes, busquem contatos, participem dessa grande rede, é uma grande rede de apoio transformadora. Obrigada. Bem, queria agradecer também ao convite para participar aqui desse painel e agradecer também a presença dessas outras duas que eu admiro bastante também. E é isso, mulherada, é correr atrás, como eu falei antes ali, correr atrás porque TI realmente é uma área bem legal, dá para fazer bastante coisa e é diversão garantida para o resto da vida. E aproveitando fazer a propaganda também, para quem depois quiser assim, exercer um pouquinho o lado empreendedor, de mulher, e mulher na TI ainda, tem um workshop de desenvolvimento de aplicativos às 5 horas comigo, beleza? Obrigada, pessoal.
recadinho aqui antes de encerrar, sobre fazer a propaganda aqui, né? O terceiro Encontro Nacional das Mulheres na Tecnologia vai acontecer 11 e 12 de setembro, lá em Goiânia. Então, quem quiser mais informações, é só acessar mulheresnatecnologia.org, ou então os perfis do Twitter e Facebook, Mulheres TI. Quem está acompanhando aqui a programação com mulheres no FISLE, tem amanhã, 13h, o painel Como Contribuir com um Projeto de Software Livre. E também, às 14 horas, tem um painel Mulheres da TI e nas Comunidades de Software Livre. Hoje, quem vai ficar ainda por aqui, agora às 4 vai começar a palestra na sala 40T da Karen Sandler. Então, quem quiser quer continuar acompanhando essa trilha de mulheres aqui no FISLE, tem muita coisa ainda até amanhã, tá? Muito obrigada. Último tweet. Esse evento Mulheres na Tecnologia é um dos eventos mais legais do Brasil na área. É em Goiânia, aproveita, vai lá conhecer. Eu não